Olá! Por que ter uma rotina pode ajudar o seu filho a se tornar mais obediente e respeitoso? Por que uma rotina pode deixar a vida de uma mãe, a vida de um pai mais fácil? Por que nós temos antipatia com rotina? Porque a gente pensa, rotina é uma coisa chata, é impossível ter rotina aqui em casa, é impossível ter rotina com os meus filhos. Por que esse preconceito com rotina? Minha tarefa, meu desafio hoje é fazer você perder esse ranço com rotina e enxergar de outra maneira, olhar o lado bom da rotina. Uma rotina flexível, uma rotina gostosa para ter em casa com os filhos, com o marido ou só com a gente mesmo. Comigo e com meu filho, comigo e com a minha filha. Pronto, se eu tiver uma rotina, o que isso traz de bom? Eu preparei uma live com muitas informações legais, muitas coisas positivas para passar para vocês. Deixa eu me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu tenho 3 filhos adultos, a Thaís tem 23 anos, o Bruno tem 22 e a Laura tem 19. E eles se tornaram pessoas especiais, pessoas autoconfiantes, pessoas alegres, pessoas normais, que erram, que enfim... E nós conseguimos ao longo de 24 anos construir uma relação de muita cumplicidade, muita parceria, muita admiração. E eu descobri que eu posso ajudar outros pais e outras mães a também terem uma relação assim com seus filhos. Então essa agora é a minha missão de vida, o meu propósito de vida, por isso que estou aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dando conteúdo para vocês e dando dicas e sacadas de aproximação, de conexão entre pais e filhos. Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E para isso eu preparei uma maratona de 15 lives, essa é a live número 10 de 15, que essa maratona é o aquecimento para uma aula que vai ter segunda que vem, tá com a inscrição, o link tá na minha bio, entra lá e se inscreve, eu te espero, segunda que vem, dia 16, 20 horas. É um aulão que eu vou dar sobre como eu fiz, tudo que eu fiz, todos os segredos como é que eu consegui, sendo uma mãe comum, uma pessoa comum que sempre trabalhou fora, divorciada, com 3 pequenos em casa. Se eu conseguir dar uma educação positiva, uma educação legal, você também vai conseguir, eu tenho certeza, eu posso garantir isso, se você seguir as dicas. Então, assim, o que eu separei para vocês? São 15 lives aí, com temas variados, com as maiores dificuldades dos pais e das mães que me pedem ajuda, né? São lives com assuntos importantes como birra, como dar limites, como ter mais paciência, como ser gentil e ao mesmo tempo firme. Enfim, tem muitos assuntos legais aí, e como dar limites com celular, né? Muitas coisas que falam também de sabotadores, quando a gente se sabota na educação dos filhos, tudo que a gente faz que é um sabotador, que é um obstáculo. Então a gente pode usar algumas coisas como facilitadores na educação dos filhos. E a rotina é um facilitador na educação dos filhos. Oi, Rafa! Por isso que eu vou colar aqui o assunto da live para quem estiver entrando saber do que se trata. O que acontece, gente? A rotina é a gente precisa ter um propósito. A gente precisa ter um propósito. Por que ter uma rotina? Para que ter uma rotina? Então eu preciso ter esse propósito. Por exemplo, o significado no dicionário é rotina é um caminho utilizado normalmente, um itinerário habitual, rotineiro. É um hábito de fazer algo sempre do mesmo jeito, mecanicamente, rotineira. É um conjunto de instruções capaz de executar uma tarefa.
um horário estabelecido para as atividades diárias que acontecem em casa. Isso é uma rotina. Desculpa. Então, o propósito que eu acho que uma mãe deve ter, um pai deve ter, é para ajudar, para organizar, para simplificar o cotidiano, a rotina desse pai, dessa mãe, certo? Então, é um planejamento de sugestões de atividades no dia, opções, atividades que podem e precisam acontecer na minha casa. Eu estou formando a minha cultura familiar. Quando eu determino uma rotina, até horário de, por exemplo, oi querido, tudo bem? Até horário de acordar, horário de deitar, tudo isso pode facilitar a vida da gente quando a gente tem uma rotina, certo? Então, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa pensar na hora de fazer uma rotina? Até um adulto, uma pessoa que não tenha filhos, o que a rotina pode ajudar na vida dessa pessoa? Olha só o que eu reuni de material. A rotina não precisa ter a ver com horário rígido, mas com consistência, com frequência, com sequência, com ritmo, certo? E a rotina precisa ser flexível. Olha só agora como isso é interessante que eu anotei aqui, como pode ser flexível. Se a rotina for rígida, quando adultos, pais e mães, impõem uma rotina para os filhos rígida, provavelmente vamos todos viver uma frustração. Tipo aquela regra que foi feita para não ser cumprida, sabe? Então é um tiro no pé, certo? Então qual é a ideia? Se a gente faz uma rotina muito rígida, muito de sargentão, com a gente mesmo, conosco, seremos os guardiões da rotina. A rotina que tem que ser cumprida, sabe aquela situação? Porque a gente está buscando a perfeição. Mas eu também não estou dando conta de fazer, eu só vejo que os filhos não estão fazendo, mas eu também não estou dando conta de fazer, sabe? Então, o que isso vai virar? Vai virar uma baderna, certo? Vai virar uma baderna, todos vão se irritar, vamos viver no erro de cobrar uma rotina rígida, vamos viver a frustração, a irritabilidade, o descontentamento. E esse não é o objetivo da rotina, não deve ser o objetivo da rotina, certo? Por exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo. Se no cardápio do dia de hoje, na rotina que eu fiz tem um cardápio, no dia de hoje tem uma salada fria. Só que o dia tá friozinho. Eu vou mudar minha rotina e eu vou fazer uma sopa quentinha. Vou fazer um sopão. Então eu tenho flexibilidade na rotina, mas eu tenho a rotina para ela me auxiliar, me orientar, para eu não ficar totalmente perdida dentro do meu dia, dentro das coisas que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, ou sozinha, ou com os meus filhos, né? Então, olha só outra ideia aqui que eu anotei. Se na rotina, o horário de acordar, eu coloquei cedo, mas eu estou ainda com muito sono, olha só isso. Se eu estou ainda com muito sono, eu acordei com dor de cabeça. Ser flexível, eu preciso ser flexível, mas aproveitar para identificar o porquê ainda eu fiquei com sono. Então eu vou dormir mais um pouquinho, mas eu vou identificar por que eu ainda fiquei com sono, certo? Porque quando a gente é flexível, não quer dizer que a gente precise descumprir tudo aquilo que a gente já planejou. Não é isso, é ter bom senso, entendeu? Então, olha só. Por exemplo, deixa eu contar uma história pra vocês. Esse final de semana eu fui no aniversário do neto do meu namorado e foi muito legal, muito divertido. Imagina, aniversário de criança. Tinha doce, tinha refrigerante, tinha salgadinho.
Eu já tenho alguns anos que eu procuro comer menos doce, menos glúten, menos farinha, porque eu identifiquei, eu fiz um tratamento em 2010 com a minha nutricionista maravilhosa, a Juliana Rocha, que eu recomendo demais. E ela me fez uma reeducação alimentar que eu adorei, me fez muito bem. Então eu diminuí os pães, eu diminuí leite, eu diminuí... Eu não apresento alergia a nada, mas eu mudei os hábitos alimentares e me senti bem. E aí, quando eu como essas coisas de novo, isso repercute em mim. E eu identifico isso. Então, olha só. Por exemplo, eu comi doces, eu tomei refri na noite, depois do aniversário, eu dormi muito mal. Aí eu acordei, eu falei pro meu namorado, eu disse assim, puxa vida, por que será que eu dormi mal? Eu acho que foi o exagero dos doces de ontem. E salgadinho, e cachorro-quente, glúten, né, farinha, bolo, tudo isso. E aí ele disse, será? Não pode ser. Aí eu procurei no Google, doces e tal. Aí sabe o que eu descobri? Que o doce tem a ver com quem tá entrando na menopausa. Eu acho que eu tô entrando na menopausa, eu tenho 50 anos. Então eu vi ali uma situação científica até, como resposta da reação do meu organismo. O que eu quero dizer com uma rotina flexível? Por exemplo, eu tenho na rotina de não comer doce e tal, mas eu fui lá e comi doce. Porque eu fui flexível comigo. Só que me deu uma reação que não foi legal. Eu perdi uma noite de sono. Eu acordava, eu fiquei com calor, eu fiquei com frio. Foi horrível. E aí no outro dia, que foi segunda-feira, eu tive um dia mais pesado. Então isso me custou bastante. Então eu posso decidir. Quando eu vou ser flexível e não vou cumprir alguma coisa que tá na minha rotina, ou dos meus filhos, o que isso vai repercutir. E é importante eu sentir o meu corpo, eu sentir o recado que o meu corpo tá me dando. Por exemplo, quando eu tô com muito sono, mas eu botei o despertador para acordar às 6 da manhã, 5:30 da manhã, eu não acordo, eu não levanto aquela hora, eu vou me dar mais uma hora de sono, mas depois eu preciso parar para pensar por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô com sono exagerado? O que eu fiz que tá me dando dor de cabeça? O que tá acontecendo que tá me dando esse mal-estar? A reação do corpo é uma resposta para o que a gente tá vivendo, passando, as atividades que a gente tá tendo. E o sono, gente, é muito importante. O que o sono tem a ver com as rotinas? O sono tem muita coisa a ver com as rotinas. Gente, eu tô estudando muito sobre comportamento infantil, sobre questões neurológicas, como que a gente pode entender as nossas reações, entender os nossos sentimentos, entender os sentimentos dos filhos, as reações dos filhos e poder ajudar e a gente se ajudar e a gente ser gentil com a gente, sabe? Então eu quero trazer aqui uma visão da rotina, uma visão especial, uma visão simpática, uma visão que a rotina pode ser usada e deve ser usada para facilitar a nossa vida e não para ser uns obstáculos e metas incumpríveis, sabe? Metas inatingíveis. Não é esse o objetivo. O objetivo é usar a rotina como um facilitador, como um impulsionador na educação dos filhos. Aí mais adiante eu vou mostrar para vocês aonde que começa a beneficiar a educação dos filhos quando a gente tem uma rotina em casa. Olha só. Então, precisamos olhar para dentro, né? Voltando aos doces, aí eu pesquisei no Google e tal, estudos científicos comprovam que doces fazem mal, fazem a pessoa dormir mal no período da menopausa da mulher, enfim. Olha que loucura. Então, precisamos olhar para dentro e ver os avisos que o nosso corpo tá nos dando. Dor de cabeça, por quê e tal, certo?
Mães e pais precisam estar bem, fazer o possível para estar bem. Nem sempre estamos, mas a gente precisa pensar o que eu posso fazer para eu estar melhor, para eu me sentir melhor, para eu poder dar uma educação melhor para o meu filho, para eu poder ter uma vida melhor, um dia mais gostoso, um dia mais agradável, um dia produtivo, mas numa boa, não aquela neurose de produzir, alta performance. Não, não é isso. É ter uma vida leve com os filhos, com a gente mesmo, ter uma educação positiva com os filhos, mas uma educação que passa disciplina, que ensina princípios e valores, ensina a criança a se respeitar. Quando a gente se respeita também, a gente quando faz uma rotina com os filhos, junto com eles, a gente demonstra respeito com o dia dele. Enfim, olha só o que eu separei aqui. Quando a gente aprende a conhecer nós mesmos, primeiro, a gente consegue olhar o filho com empatia e a gente consegue ajudar esse filho a se conhecer também. Isso é lindo, né? Então, olha só. Eu anotei algumas coisinhas aqui que precisa ter na rotina, que precisamos pensar o que a rotina deve ter e deve ser para ser uma coisa boa e prazerosa. A rotina deve ser personalizada para a sua vida, para o seu trabalho, para a idade dos seus filhos, para a sua cultura familiar. Lembra que nas outras lives eu tenho falado sobre cultura familiar? O astral, a vibe, o padrão, a vibração, a frequência que eu tenho na minha casa é a cultura que eu quero implantar na minha casa. Então a rotina precisa ter a ver com isso, tá? Para fazer uma rotina gostosa, você precisa se autoconhecer. A rotina deve abrigar atividades planejadas, mas também imprevistos, certo? Para não ter aquela rigidez. Rotina não deve ser comparada com a rotina do outro. A minha rotina não deve ser comparada com a rotina do outro, certo? O sono precisa ser respeitado. Lembra que eu falei? Nossa, gente, tem muito estudo sobre sono, a necessidade do sono, enfim, a necessidade de ter um sono reparador, tudo isso. A importância de uma rotina noturna, isso é muito legal. Eu tenho uns vídeos já que eu gravei sobre o seu filho dorme a hora que ele quer dormir ou o seu filho dorme na hora que você sugere que ele durma. Entende? Deixa eu fixar aqui o que a Grace deu risada. Me fala, Grace, o que eu falei que tu deu risada? Eu vou fixar o comentário para o pessoal que entrar saber do que a gente tá falando. Então, assim, por exemplo, tá? Quando a gente fala pros filhos que é hora de dormir, tem um momento ali que é para acalmar a criança ou o adolescente, né? Então tem um momento ali que é para antes de dormir deixar o ambiente mais tranquilo, abajures pela casa, né? Fazer uma rolinha assim, sabe? Evitar a TV ligada umas horas antes de dormir, evitar muita agitação, sabe? A alimentação, a janta, né? O lanche da noite, vamos supor, que seja umas 2 horas antes de dormir. Detalhes de uma rotina noturna que vão fazer com que a gente e os nossos filhos tenham um sono reparador, certo? Na medida do possível, certo? Então, assim, quando a gente acalma a criança ou adolescente, a gente faz esse movimento relax, certo? E a gente pode botar um aroma gostoso dentro de casa, a gente pode, enfim, com lavanda, alecrim, sabe esses cheirinhos? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Sabe esse tipo de
aromatizador que a gente pinga o óleo aqui dentro, põe uma aguinha e põe na tomada. Isso é um aromatizador de ambiente. Esses sprayzinhos aqui, ó, a gente põe água e umas gotinhas dos óleos. Ai, uma delícia. Lavanda, alecrim, são como é que se diz? Fragrâncias que acalmam, certo? Que ajudam a gente a ter um sono reparador e durante o dia também. Um momento conexão com o filho, ler historinha, bater um papo no quarto do filho quando o filho é mais velhinho, mais adolescente ou maiorzinho, certo? Que ele não vai querer ler historinha, mas um bate-papo, certo? Puxar um assunto sobre o dia que passou, comentar algo que vão querer fazer no dia seguinte, algo que o filho goste de fazer, comentar alguma coisa boa pro filho ir dormir esperando que o dia que vai vir vai ser bom, vai ter uma coisa boa no dia que vai vir, entendeu? E até nas férias também, a gente pode se beneficiar com rotina. Vou contar uma outra história para vocês sobre uma viagem que eu fiz com os meus filhos para Portugal. Foi em 2017 e a gente fez essa viagem para Portugal e mesmo na viagem a gente estipulou uma rotina. Mas uma rotina super flexível, né? Mas por quê? Pra gente não deixar passar o dia sem nenhum planejamento, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente tinha uma rotina de não... de respeitar os... como é que a gente falava? Os toques. Gente, eu tenho toque disso, toque daquilo. Foi muito legal porque nessa viagem... faz tão pouco tempo, os meus filhos eram, imagina, grandes já, né? E foi uma das viagens mais legais que a gente fez, assim, com eles bem grandes, assim, sabe? E aí a gente fez um pacto de respeitar os toques um do outro. E esses toques, tipo assim, eu dizia, eu tenho toque que eu não posso ver a pia suja antes de dormir. Então, assim... eu dava conta do meu toque e eu ia lá lavar louça, ou então uma das regras da rotina era não ir dormir com a louça cheia a pia cheia de louça, porque no outro dia de manhã, antes de fazer o café da manhã, tinha que lavar toda aquela louça, ou então acumulava a louça do café da manhã com a louça de noite. Então, assim, era uma rotina. Era o tipo de rotina. Bom, antes de dormir, vamos lavar a louça, certo? Aí a gente tinha rotina de planejar o dia seguinte, a gente tinha rotina de, na hora de sair, não ficar muito tempo nas lojas que algum outro não quisesse ficar, enfim, sabe? Algum tipo de rotininha assim a gente fazia, até nas férias. Teve umas outras férias, e olha só... nessa viagem para Portugal, a gente foi para encontrar a Thaís, né? A mana mais velha, que tava lá, morando lá, fazendo intercâmbio da faculdade e tal, e tava com muita saudade. A gente foi lá passar o ano novo, o Réveillon, com ela. E aí, olha só, eu e a Laurinha somos mais matutinas, mais diurnas. Então, eu e a Laurinha, a gente gosta de acordar cedo. Quando a gente tá na praia, a gente gosta de acordar às 6 da manhã e caminhar e surfar, né? O Bruno também agora tá com essa vibe de acordar às 6 da manhã e surfar, ok. Mas em Portugal não tinha surf, então ele não precisava, não queria acordar muito cedo. E aí, o que a gente parou para pensar? O objetivo da viagem, o propósito da viagem era encontrar a Thaís, porque ela tava sozinha, com saudade da gente, e ela é dorminhoca, ela gosta de dormir. Então, veja bem, não adiantava eu colocar na rotina para todo mundo acordar cedo, porque eles são mais noturnos, entendeu? A Thaís e o Bruno, enfim. E aí eu ia acabar invertendo os propósitos. Sabe quando no início dessa live eu falei qual é o seu propósito para colocar uma rotina? Qual é o seu propósito para colocar essa rotina? Então até nas férias a gente pode usar a rotina para ajudar a gente não perder o fio da meada, não perder o sentido do que é mais importante, certo?
Então, por exemplo, assim, ó, a gente fez também umas férias de final de ano em Santa Catarina e a gente colocou uma rotininha nas férias. Então, por exemplo, a Thaís gostava, tinha mais facilidade em fazer os almoços, eu tinha mais facilidade em deixar as louças lavadas, a Laurinha, o Bruno, ele cuidava das pranchas da gente, das pranchas de surf, então ele dava banho de água doce, ele arrumava os lashs, ele pendurava para secar, enfim. E a Laurinha, aí cada um tem as suas características. E isso é legal numa rotina, a gente deixar em aberto para que o filho faça junto à rotina, entende? Porque aí não fica uma coisa imposta, uma coisa rígida. A gente respeita a característica do filho, a gente respeita a nossa característica, a nossa habilidade natural para fazer uma coisa, para fazer outra, né? Quem é que vai se responsabilizar em tirar o lixo? Quem é que fica com a tarefa de fazer o almoço? Quem é que fica com a tarefa, enfim, e por aí vai. Então, a rotina elaborada em conjunto, respeitando as características dos filhos e as nossas, é uma demonstração de respeito. Daí vai o título da live. Olha só. Por que ter uma rotina ajuda a tornar o seu filho mais obediente e respeitoso? Entende como uma coisa está muito ligada à outra? Então, assim, olha só. Então, uma rotina feita em conjunta com o filho ajuda. É uma demonstração de respeito com o filho e com a gente mesmo. O que ajuda a desenvolver na criança? Ajuda a desenvolver o senso de pertencimento. Quando a gente tem uma rotina, a gente ajuda a desenvolver no filho o senso de pertencimento da criança, saber lidar, ajuda o filho a saber lidar com as frustrações, lidar com regras, com horários, com disciplinas, com capricho para fazer as coisas, com zelo pela casa, responsabilidade com o corpo, com a saúde, desenvolve na criança o hábito de ter uma rotina para ela mesmo, de estudos, de tempo livre, de depois, quando adulto, essa criança ele vai levar esse hábito de ter rotina quando adulto. Isso vai ajudar muito ele no trabalho, na faculdade, muito. E a organização com o quartinho dele, isso tem a ver ali com capricho, com zelo, com a casa, né? Com o ambiente que ele tá vivendo ali no quartinho dele, certo? E isso, se a gente não explica, se a gente não fala com carinho, demonstrando que é uma coisa legal, que é uma coisa gostosa, os filhos não vão fazer do nada. Um dia acordar, mãe, eu vou arrumar o meu quarto. Do nada, é muito difícil um filho fazer isso. Então é importante que a gente mostre pro filho quais as vantagens e por que é legal o filho manter o quarto arrumado, né? E, por exemplo, o roupeiro do filho arrumado, as gavetas, o que eu anotei aqui? Tem uma história de uma mãe que disse assim, eu não vou arrumar o quarto do meu filho e vou deixar ele ficar naquela bagunça até ele se dar conta e arrumar. Eu vou esperar o meu filho se incomodar com a bagunça. Não é por aí, gente. A gente não precisa dar corda para o filho se enforcar. A gente precisa orientar, educar, mostrar o lado bom das coisas e não deixar o filho fazer uma coisa errada para depois dizer, viu? Sabe? Não, essa não é uma educação positiva, entendeu? Tudo isso precisa ser falado, precisa ser expressado, precisa ser escrito. Depois eu vou mostrar figuras e imagens, como que a gente pode deixar a rotina esquematizada para ninguém esquecer, para todo mundo visualizar o que tem que fazer, o que tá dentro ali do dia, tá? Então, isso tem muito a ver com PNL, o princípio da PNL. O que é PNL? É programação neurolinguística. Um dos princípios da PNL é falar as coisas. É que o óbvio, muitas vezes, é o que menos se enxerga. Então, isso fica um aviso aqui para vocês.
pra gente dar uma espiadinha no conceito que é PNL. Olha só, programação neurolinguística que visa aproximar comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. E é uma programação criada por Richard Blender e John Grinder na Califórnia, Estados Unidos, na década de 1970. Eu acredito muito no PNL, eu gosto muito dos conceitos de PNL para vendas, para alta performance, para tudo. Eu uso demais PNL e ajuda muito a gente. Ou seja, construa uma rotina flexível. Analise como é o dia a dia da sua casa. Como é que é o dia a dia da sua casa? O que você quer que permaneça assim? O que você quer mudar? Crianças têm escola para fazer. Nós temos trabalho para fazer. Nós temos comida para fazer. Nós temos roupa para lavar. Nós temos casa para limpar. Nós temos cachorro, gato para cuidar, quem tem, né? E além de estarmos num momento de incerteza, né, gente? O momento que a gente está vivendo é um momento de incerteza. É uma preocupação, como é que as coisas vão acontecer, a gente não sabe na realidade, né? Por exemplo, estipular um horário para acordar entre tal e tal horário. A gente não, se não tem nenhuma reunião marcada, uma aula de um filho que vai começar às 8 em ponto, esse filho precisa estar já acordado, alimentado, com café tomado, dente escovado, cabelo penteado, pijama, né, trocar de roupa, enfim. Esse filho precisa acordar antes para ele estar lá ao vivo, online, né, com a webcam ligada na hora da aula. Então precisa ter uma programação. Quanto tempo antes precisa acordar para dar tempo que o filho esteja bem disposto para começar essa aula. E se a gente tem uma reunião, alguma coisa no trabalho, alguma coisa que a gente precisa com carga horária também, a gente realmente tem que acordar naquele horário. Mas se não tem nada muito rígido, a gente pode ter uma flexibilidade para acordar entre tal e tal hora e para dar tempo de tomar café da manhã, de almoçar e de jantar. De fazer essas 3 refeições no dia é interessante, pensando na saúde, tá? Isso tudo é legal combinar em conjunto, se os filhos são maiorzinhos, certo? Em que quando os filhos são maiorzinhos, eles podem dizer em que eles podem ajudar na casa, fazendo os lanches, preparando o almoço junto, a janta, o que cada um simpatiza mais em fazer, aquilo que eu falei antes das rotinas nas férias que eu fiz com os meus filhos. Então, assim, outra coisa legal é estipular, é criar espaços de convivência, espaços no dia, assim, né? Momentos, e de assistir um filme junto, de olhar fotos antigas, de comer pipoca assistindo uma série, né, de assistir um desenho e também criar momentos de ficar sozinhos. Isso é importante também, tanto pai e mãe quanto os filhos, certo? Que o que a gente fala de tempo livre, de espaço de consideração, é um espaço de consideração comigo mesmo e contigo também, filho. É um espaço, um momento que tu vai ficar ali ou deitado, ou vai dormir, ou vai jogar, ou vai fazer algum jogo online com alguns amigos, ou vai, enfim, sabe? Se tiver horário fixo rígido, tem que sentar para, por exemplo, tá? Tem que sentar para brincar com o filho. E você não está querendo brincar com o filho, olha só no início da live que eu falei que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se analisar e a gente precisa ser gentil com a gente. Até que ponto a gente precisa ser rígido? Eu coloquei ali na minha rotina que às 10 da manhã eu vou sentar para brincar com meu filho. Mas eu tô com dor de cabeça, eu tô irritada com uma reunião que eu tive no trabalho, eu tô irritada com alguma coisa, eu vou sentar ali. E, por exemplo, o filho, ao invés de jogar o dadinho no tabuleiro do brinquedinho que a gente tá, ele joga o dadinho pra cima, ele faz qualquer coisa, eu vou me irritar com aquilo, eu não vou estar bem, eu não vou estar entregue pro meu filho naquela hora. Então, se isso acontece, a gente precisa escutar o nosso desconforto, certo? E quando acontece alguma coisa assim com o filho também, a gente precisa ver, sentir, ter empatia com o filho e com a gente.
para ver qual é a hora que precisa flexibilizar essa rotina que a gente fez para nos beneficiar e não para nos torturar, certo? A gente precisa se escanear, escaneie-se, sabe? Se analise. E se você está bem, se você está presente, se você vai estar presente na brincadeira com seu filho, entende? Se acolha, se escute, faça uma rotina gostosa. Essa é a moral, né? Faça uma rotina gostosa. Olha só, eu separei um material aqui do livro de Disciplina Positiva da Jane Nelsen, que é um guia clássico para pais e mães e professores que desejam ajudar as crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades para resolver problemas. Ela é uma autora, ela é autora de best-seller, ela é doutora em educação e ela é terapeuta de casais, ela tem um currículo impressionante, mãe de 7 filhos. Gente, a Jane Nelsen é mãe de 7 filhos e 18 netos. Gente, que é isso? Que bagagem é essa? Ela defende que devemos primeiro decidir o que nós vamos fazer e não obrigar os nossos filhos a fazerem o que queremos que eles façam. Olha que forte isso. Quando não impomos, temos uma ação mais colaborativa com os filhos. Quando a gente não impõe, a gente fala a necessidade de fazer tal coisa, a gente pede a colaboração, a gente pede o auxílio, pergunta se ele estaria solícito, estaria de acordo em fazer tal e tal coisa, o que ele prefere fazer, se é isso ou aquilo, entende? Deixa ele falar, né? Devemos decidir juntos quais serão os limites, as regras, as rotinas. Envolva a criança. Podem discutir juntos quais devem ser as regras para ver televisão, né? Para assistir TV, a hora de dormir, a hora de brincar na rua, fazer uma lição de escola, incluir as crianças na discussão. Significa que elas devem falar tanto quanto você. Olha só, não é aquela imposição. Olha só, a gente vai dormir às 8 da noite, tá? Combinado? Certo? Combinado? Essa não é uma combinação, né, gente? Essa é uma imposição. É claro que a gente não vai deixar virar um oba-oba. Tipo, perguntar pro filho, que horas tu quer dormir, filho? Eu quero dormir 2 da manhã. Então, tu vai conseguir explicar o porquê de cada coisa, pra que cada coisa, cada horário, cada situação, entendeu? Então, assim, por exemplo, qual horário que a criança prefere fazer as lições? Qual horário que o seu filho prefere fazer o tema de casa, o homework? Qual horário? Quanto tempo o seu filho precisa para estudar por dia? Olha que legal. Ele pode dizer isso. Vai desencadear o gatilho da empatia, da autorresponsabilidade, do comprometimento, tudo isso, sabe? Quando os filhos têm escolhas, eles se sentem fortalecidos. Olha o que essa autora falou, a Jane Nelsen. Eu vou mostrar a capa do vídeo dela para vocês. Crianças, pessoas são muito mais dispostas a respeitar as regras, as rotinas, que elas ajudaram a criar com base no seu entendimento sobre por que são necessárias e como ser responsáveis por elas. Entendeu? Então, assim, aciona total o gatilho do comprometimento. Então, pensa bem, quando quando o filho elabora a rotina junto, ele está muito mais propenso a cumprir essas regras, a seguir essa rotina, esse passo a passo. Porque ele mesmo falou, mãe, eu acho que 1 horinha tá bom para eu estudar por dia, para fazer as lições.
Se passar um mês, uma semana e ele não conseguir dar conta da quantidade de exercício, da quantidade de trabalhos, das matérias e coisa assim com aquela 1 hora, ele mesmo vai sentir necessidade de reformular aquele espaço de tempo para ele, entende? Aí entra a autorresponsabilidade do filho, comprometimento no filho com as obrigações dele. Por exemplo, ele tem a obrigação de ir bem na escola, certo? Isso a gente está falando de crianças mais velhas, né? 6, 7, 8 aninhos. E aí eu vou falar daqui a pouco de crianças mais novas, certo? De 0 até 3, 4, 5 anos, certo? Então assim, ó. Por exemplo, tá? Porque quando, ó, a gente precisa... Isso tudo é para criança acima de 4 anos, tá? A gente precisa observar o desenvolvimento cerebral da criança, certo? Isso é muito importante, a gente precisa ter bom senso, gente. Quando as crianças descumprirem as regras, o que devemos fazer? Quando as crianças descumprirem as regras, o que a gente deve fazer? Porque a gente deve perguntar, a gente não deve falar. Filho, a gente combinou que tu vai estudar tal e tal horário, todos os dias e tal. Quando o filho descumpre, a gente não deve dizer: olha, filho, você não cumpriu essa regra, você vai mal nas provas, você isso, você aquilo. Não é assim que a gente deve agir. Olha as dicas da Jane Nelsen, que é a autora desse livro de psicologia positiva. Ela diz assim, que a gente deve perguntar para os filhos. Olha que interessante. Por que você acha que aconteceu isso, de você descumprir tal regra? Por que você acha que aconteceu isso? Você descumpriu o combinado, né? A gente combinou uma coisa, a gente fez uma regra, uma rotina e você descumpriu. Que ideias você tem que pode solucionar o problema agora? Então a gente coloca no filho aquela autorresponsabilidade e um poder de decisão. Tá voltando, né? Acho que agora voltou até não cai de novo, gente. Então, voltando. Quando a gente pergunta pro filho quais as ideias que você tem que pode solucionar isso agora, né? Por que você descumpriu? Por que você descumpriu as regras? E quais as ideias que você tem para resolver isso agora? Então a gente aciona no filho o gatilho do comprometimento. Desculpa. A gente aciona no filho o senso de pertencimento naquele contexto, mas de uma maneira gentil, de uma maneira firme, com respeito e educação. E aí, a gente pode perguntar também para o filho, o que você aprendeu que pode ajudá-lo da próxima vez a não descumprir uma regra ou um combinado? Pensa bem, são 3 perguntinhas. E olha só, esse filho, oi Keilane, tudo bem? Que prazer te ver aqui. Beijo, Keilane. E olha só, tem umas regrinhas aí daqui pra frente, umas dicas de rotina para criança da idade do teu filho. Não perde, daqui a pouquinho eu já vou falar. Próximo tópico é esse. Por enquanto eu tô falando, quando a gente pergunta pro filho por que ele não cumpriu aquela regra, as crianças estão acostumadas com sermões, com punições. Eles podem simplesmente dizer, não sei. Não sei, mãe, por que eu não cumpri? Não sei, né? E aí aquela criança não interage, não responde, não participa, não deixa fluir uma conversa, certo? Ela diz não sei. E aí é muito comum isso, quando a criança está acostumada com uma repressão, com punição, né? E as crianças não foram treinadas para falar. As crianças não foram treinadas para expressar o sentimento. Por quê? Porque essas crianças
foram treinadas, essas crianças são inibidas desde pequenas. Não responde para sua mãe, não responde para o seu pai. Então, essa é uma educação rígida, que faz com que o filho se reprima, não expresse. Por que ele não teve vontade de cumprir aquela regra? Porque o filho também precisa se respeitar, assim como nós. Quando a gente faz uma regra, quando a gente determina uma rotina e a gente não quer cumprir aquela rotina naquele horário, a gente precisa ser flexível com a gente também, e a gente precisa ser flexível com o filho também. Olha que interessante. Porém, esse filho, ele precisa se expressar. A gente precisa dar espaço para esse filho se expressar, e a gente precisa encarar o que ele tem para dizer numa boa, né? E sentir dele o que daria para fazer para que tu não tenha vontade de novo de descumprir. Será que a gente muda a regra, a gente reformula essa rotina, ou a gente resolve o motivo pelo qual tu não estava bem, que tu estava desconfortável? Enfim, olha que legal. Essa aqui, ó, esse aqui é o livro que eu falei para vocês Deixa eu virar a tela. Ih, travou aqui, gente. Ai, a minha internet ainda não tá boa, que pena. Ó, eu acho que agora voltou. Voltou, né? Voltou. Gente, esse é o livro que eu falei, da Jane Nelsen. Deixa eu ajeitar aqui para vocês poderem ver. Quer ver, ó? Ó, disciplina positiva. O guia clássico para pais e professores que desejam ajudar as crianças a desenvolver autodisciplina, autorresponsabilidade, cooperação e habilidades para resolver problemas. Então, olha só, esse livro, essa autora é sensacional. Essa autora, ela defende que quando a gente faz a rotina junto com os filhos, esses filhos, eles estão mais propensos a cumprirem as regras, certo? Então, assim, tem um monte de dicas dessa autora. Então, o que acontece? Quando a gente, essa autora também defende assim, ó, ela é doutora em educação, ela é mãe de 7 filhos e 18 netos, ela é psicoterapeuta, ela é sensacional, assim, ela defende que a gente precisa ter gentileza com firmeza, certo? E ao mesmo tempo, né, que eu sempre fiz com os meus filhos. Só que quando eu fiz isso com os meus filhos, eu não tinha esse embasamento técnico, sabe? Eu não estudava para isso. Eu fazia isso com os meus filhos de uma maneira intuitiva. E agora que os meus filhos estão adultos, eu estou estudando sobre isso, sobre todas essas questões neurológicas, sobre como nós podemos identificar as reações, os sentimentos dos filhos e ajudar os filhos a se expressar e a gente saber a melhor maneira de ensinar. Então, assim, olha só o que ela fala sobre gentileza. Gentileza é importante para mostrar firmeza pela criança, certo? Mostrar gentileza é importante para mostrar respeito pela criança, certo? E a firmeza é importante para mostrar respeito por nós mesmos e conforme a necessidade da situação, certo? A firmeza. Aos métodos autoritários, geralmente falta gentileza. E aos métodos permissivos, geralmente falta firmeza. Então, o que ela defende é o equilíbrio, certo? Até nas rotinas, até nas regras e até nos limites. O equilíbrio é importante com a gente e com os nossos filhos.
olha só, quando a gente fica chateada e a gente dá bronca, a gente grita, a gente põe de castigo, às vezes a gente dá palmada nos filhos, mas nós precisamos ter controle e ser gentis, mesmo quando a criança nos chateia, certo? Como é que a gente vai conseguir isso? Com autoconhecimento, né? Com equilíbrio. E é assim que a gente quer que as crianças reajam e ajam, né? Por exemplo, quando a gente quer que a criança não faça birra, não se descontrole, porque a birra é uma expressão de que a criança tá chateada, certo? Então, quando a gente grita com o filho, quando a gente dá palmada, quando a gente põe castigo, põe ele de castigo, é uma demonstração que a gente tá chateado. Isso é errado, né? Porque isso não é uma educação positiva. Não é dando castigo, xingando, gritando e dando palmada que a gente vai ensinar o nosso filho, não é, gente? Só que a gente precisa entender que se a gente faz isso com o nosso filho, é muito comum que ele faça igual. Por exemplo, uma mãe que tem esse tipo de atitude, grita, dá palmada, põe de castigo. Provavelmente esse filho ele vai reagir a uma coisa que ele ficou chateado fazendo o quê? Fazendo birra, se jogando no chão, dando pulinhos, berrando, jogando alguma coisa longe. Essa é uma reação de descontentamento. Só que a gente prega que o filho precisa ter controle, que ele precisa entender que a raiva dele não dá o direito dele de berrar, de se jogar no chão no meio do shopping, do supermercado, né? Então, a gente precisa dar um tempo muitas vezes. Deixa aquela criança, às vezes, é uma questão de bom senso, tá? Na hora da raiva, não adianta a gente querer educar. Na hora da crise, às vezes não é o momento, não vai entrar na cabeça dele alguma coisa que a gente for falar. Então, o que a gente precisa fazer? Olha só uma frase. A gente não ensina a nadar quem está se afogando. Quem está se afogando, a gente acode, a gente salva a vida dessa pessoa. A gente acolhe e a gente protege essa pessoa que está se afogando, certo? Depois que passar a crise, depois que passar o pavor, a gente fala, agora vamos curar o seu trauma e aprender a nadar para não passar por isso novamente. Entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente está naquele momento de raiva que a criança não cumpriu uma regra, uma rotina, a gente reage dessa maneira, né? E, gente, eu tenho pouco tempo para mostrar agora para vocês o passo a passo da rotina para as crianças de 4 aninhos. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei umas dicas aqui na geladeira. Assim, ó. Por exemplo, quando a criança é pequenininha, o que a gente pode fazer, tá? A gente precisa trabalhar com a criança com imagens. Então, olha só. Por exemplo, tá? Coloca na geladeira ou no mural. Essa aqui é a minha geladeira, ó. Eu coloco aviso que eu preciso tomar vitamina D. E eu fiz esses desenhos igual a minha cara, não reparem, né? Vocês podem pegar, como é que eu vou dizer? Pegar desenhos do Google, imprimir e recortar. Então, vamos supor, mamãe tá trabalhando agora. Enquanto a mamãe trabalha, o filhinho pode pintar, pode colorir aqui do lado. O filhinho pode jogar bola, pode brincar de boneca, né? Isso aqui é pra ser uma boneca. Depois vai ter a hora do lanche. E aí o filhinho vai lanchar, a mamãe vai preparar o lanche. Depois do lanche do almoço, vamos ler um livro. Depois vamos no parquinho. Depois vamos escutar uma música. Depois tem a rotina do sono. Vamos tomar um banhinho. Vamos jantar. Vamos escovar os dentes e vamos dormir, né? Gente, então assim, ó, eu tô fazendo uma turnê aqui pela minha casa. O que isso pode ajudar vocês, certo? O filho, quando é menor de 4 anos, ele não tem noção
disso, de conversar muito. Essa coisa de conversar e de fazer a rotina com o filho maior é um filho maior. Agora, um filho pequenininho, olha só as figuras que dá para vocês recortarem. Por exemplo, eu só joguei ali no Google figuras de rotina. Olha que legal. Então, assim, ó, aqui tem a rotina do banheiro, tem a rotina de ele botando o tênisinho. Olha aqui, ó, outras figuras de rotina. Olha que legal. Mais aqui pra baixo eu vi. Olha a rotina do banhinho. Então pode botar assim, ó, figura do próprio filho, ó, banhinho, lanchinho. Olha que legal, gente. Então, assim, pode botar as figuras, foto do próprio filho fazendo atividade ou imprimir essas fotos, porque a imagem, ó, foto do filhotinho indo dormir, foto do filhotinho acordando, lanchando. Olha que legal, se a gente coloca isso na geladeira, qual é o filho que não vai gostar? Agora é hora de jogar futebol. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Olha a Carla falando. Você abre meus olhos todos os dias. Muito obrigada. Ai, Carla, que coisa linda. Não me emociona. Hoje eu tô emocionada, que eu falei muito com a minha filha. Já me dá vontade de chorar. Olha aqui, ó. Brincando no parquinho. Ai, olha que legal, gente. Enfim. Gente, olha só. Sério, eu sou apaixonada por criança. E agora meus filhos estão grandes, gente. Estão adultos, meus filhos. Agora a minha missão é ajudar vocês a criarem também, a construírem uma educação legal com os filhos de vocês. Se vocês gostaram, se fez sentido tudo isso, colocam certinho. Encaminha essa live para outras pessoas. Eu vou deixar ela salva no meu feed. Vai quando eu salvar a live, comenta sobre a live, né? Me ajuda a propagar isso, certo? E olha só, eu tenho um convite para vocês. No link da minha bio tem o link de inscrições para um aulão que eu vou dar segunda-feira que vem de noite, dia 16. É um aulão que eu vou falar tudo, gente, como que eu fiz com os meus filhos. Imagina, eu sou uma mãe comum, uma mulher comum, eu sempre trabalhei fora, divorciada, não tinha nem o marido junto e dentro de casa para me ajudar, entendeu? Então eu fazia tudo com um astral legal, com uma vibe legal, e olha que ao mesmo tempo eu era meio sargentão, sabe? Então a gente consegue ser firme, ter firmeza com gentileza. É muito possível, porque eu fiz isso com os meus filhos, entende? Então se eu conseguir, você também consegue. E me fala aqui, me fala no comentário do post agora que eu vou gravar, qual é a sua maior dificuldade, sabe? Me chama no WhatsApp, no link da minha bio tem o meu WhatsApp, aqui no direct, me chama no direct. Eu quero ajudar, eu sinto que eu posso ajudar com toda a minha experiência, sem falsa modéstia. Gente, meus filhos são muito queridos, eles são muito gentis comigo, eles são gentis entre eles, sabe? Eles são pessoas que erram, assim como eu também, a gente erra, a gente não é perfeito, mas a gente é muito amigo, a gente é cúmplice, sabe? A gente admira muito um ao outro. Ai, eu tenho que cuidar para não chorar, porque é muito lindo isso, sabe? E agora a minha missão de vida é ajudar vocês. Sério, desculpa. E assim, ó, ajuda a propagar isso pro mundo. Muitos pais e muitas mães precisam de amor, de mais amor com os filhos. E a gente precisa se conhecer, se acalmar, sabe? A gente precisa ser gentil com a gente e com os nossos filhos também, certo? Gente, obrigada pela participação.
E fica acompanhando nos stories que ainda tem mais 5 lives dessa maratona de como tornar os filhos obedientes e respeitosos. Espia no meu stories, no meu destaque dos stories, no meu feed, no meu Insta, tem um destaque que diz assim, comece aqui. Nesse destaque eu botei todas as lives dessa maratona. E no meu feed também aí pra baixo tem. Eu vou amar que vocês participem, tá? Tchau, tchau. Beijo.